mais do que memorizar a conjugação, é preciso entender algumas particularidades. E por que ele é o verbo queridinho aí de todo teacher. É um verbo muito importante. Acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te ensinar todos os truques, todos os erros que as pessoas cometem, para que você também não... todos os erros que as pessoas cometem, para que você possa aí, dominar de vez o tal do be. E se você ficar comigo até o final, eu tenho um presente para você. Vamos lá, vai passar rápido, eu tenho certeza que vai valer a pena. Não imaginam o prazer que é estar de volta. A primeira particularidade do verbo to be é que ele equivale a dois verbos no português: ser ou estar. Isso mesmo, dois verbos. E assim como os outros verbos comer, andar, falar, você pode conjugar o verbo to be no passado e no futuro, além do presente. Então o passado do verbo to be é was e were, e o futuro é will be. Então você já consegue adicionando aí algumas linhas na sua musiquinha. I am, I was, I will be, you are, you were, you will be. E aí você já consegue memorizar de uma vez só os três tempos verbais. A segunda particularidade do verbo to be é que ele é o único verbo em inglês que não precisa de muleta. Viu só como ele é independente? Por isso que ele é o queridinho, né? Ele não precisa de auxiliar. Se você já avançou um pouquinho nos estudos de inglês, você sabe que comer, andar, falar na sua forma interrogativa e negativa, você precisa colocar do, does ou did, se for no presente ou no passado. O verbo to be não precisa de nada disso. Ele mesmo se basta. Quer fazer uma pergunta com o verbo to be? Coloca o verbo to be na frente. Are you happy? Você é feliz? Percebe que aqui só podemos responder duas coisas: sim ou não. Então, primeiro, quando você ouvir uma pergunta que tenha verbo to be, você responde e depois você complementa. Então já tatua aí, ó. Se você ouvir am, are, is, was, were, will be, já se prepare porque a resposta é direta: sim ou não. Se você quiser, você até pode complementar, mas primeiro responda a pergunta. Outra coisa sobre o verbo to be é que você não pode sair colocando entonação numa frase na afirmativa para virar interrogativa, não, tá? Eu já falei que interrogação você tem que colocar o verbo to be na frente. Quantas vezes eu vou ter que repetir isso? Então nada de você colocar you are from here, you are happy. O certo mesmo é você inverter, tá bom? Veja como em inglês ele é fácil. Só pelo começo da frase você já consegue saber se a pessoa está perguntando ou se está afirmando. No português, dependendo de quem fala, costumamos a entender se está perguntando ou se está afirmando. Mas preste atenção, não vai ouvir já pensando em responder. Espere a pessoa terminar e aí sim você reformula a sua resposta. Escuta ativa é muito importante e vai te ajudar e muito na sua comunicação e no seu entendimento. É importante você entender exatamente o que você está ouvindo, o que a pessoa quer, para aí você conseguir formular. Nem que no começo isso seja um processo mais lento, mas aos poucos você vai pegando ritmo. Outra coisa sobre o verbo to be é que você não pode começar uma frase na afirmativa e na negativa com ele. Então é muito comum a gente ouvir os estudantes falando assim, ó: How was your weekend? Was nice? Não, it was nice. Mesmo quando foi algo abstrato e não teve alguém que praticou, você tem que colocar. Então, it's cool, é legal, it's nice, it's good, ok? Ok. E ele aparece, gente, de diversas formas, acompanhado de outros verbos também, né? Então, você pode colocar o verbo to be. I am working, I am studying, com ing. Nada de você colocar I am work. Ou she is studying. Não, ela não é estudar, ela está estudando. No começo, até ajuda você traduzir na cabeça para ver se faz sentido aquela comunicação, tá? Mas
lembre-se, estudar gramática só por estudar não vai te levar a lugar nenhum. O verbo to be, ele é um exemplo muito clássico. As pessoas ficam anos estudando o verbo to be na escola, mas não conseguem responder uma pergunta e resposta num diálogo básico de apresentação, por exemplo. Ted, how do I explain this to you? Obviamente que existem fatores como nervosismo, medo. A gente tem que absorver o conteúdo e aplicar. Agora que você já sabe que o verbo to be é ser e estar, no passado é era e estava. No futuro, será ou estará. Olha aí, são 6 verbos já. Quantas frases ou situações que você vai usar esses 6 verbos em português, que você conseguiria passar para o inglês? Escreve aqui no comentário quais vieram na sua cabeça. E para te ajudar ainda mais a desmistificar esse que é o verbo terror de todo estudante de inglês, eu falei que ia ter uma dica no final, né? Então, se você chegou até aqui, você vai ter direito de baixar o nosso e-book. Então, clica aqui no link da descrição, que nós preparamos um e-book com muito carinho para você, com tudo sobre o verbo to be, com as frases que eu comentei ali sobre era, estava, será ou estará, para você ampliar a sua comunicação no inglês e não só aprender o verbo por si só, mas aprender situações da sua vida que você pode aplicar. E tem muito mais no e-book, eu quero saber a sua opinião, tá bom? Para baixar, de novo, clique aqui no link da descrição. You know it's gonna happen. Então é isso, eu vou ficando por aqui. See you! Bye bye! I'm happy that you are with me until here. It was difficult in the beginning, I understand. But now it is easy. And it will be a piece of cake if you study more and more. And if you download the book.